TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate. Ata da Operação Limpa Fios para Itaipava. Prefeitura de Petrópolis oferece 63 vagas de trabalho nesta semana por meio do balcão de empregos. Prefeitura reforça alerta para vacinação contra a gripe em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar projetos de acessibilidade e inclusão. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quarta-feira. Nós iniciamos a nossa edição falando sobre Itaipava. Isso porque a UNITA, o grupo Unidos por Itaipava, cobra que a Prefeitura de Petrópolis que expanda a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, e que ela seja realizada também no distrito de Itaipava após essa expansão. A entidade ressalta que, após a ação no centro, não foram divulgadas novas intervenções nem punições para empresas que deixam os fios sem utilização nos postes do município. A cobrança ganha ainda mais peso diante de episódios registrados ao longo de 2025 em Itaipava, com postes pegando fogo em diferentes pontos da Estrada União e Indústria. De acordo com a UNITA, os casos deixam claro que o problema já ultrapassou a esfera estética e se tornou uma questão de segurança pública. Hoje convivemos aqui com essa poluição visual dos fios nos postes aqui na região de Itaipava e também com riscos de incêndio como já ocorreram em anos anteriores. Fios largados na calçada, atrapalhando até quem passa. Com isso, a UNITA cobra que a Operação Limpa Fios, iniciada em janeiro na Rua Teresa, para a retirada de cabos sem uso dos postes, chegue em Itaipava. O distrito hoje é considerado um dos principais polos turísticos e comerciais de Petrópolis. De acordo com a UNITA, depois da primeira ação, realizada no centro, não foram divulgadas novas intervenções por parte da administração municipal, nem punições para as empresas, principalmente provedores de internet, telefonia celular e TV a cabo. É importante destacar que existe uma lei municipal de 2019, de autoria do então vereador Ingo Rames e atualizada em 2025, que determina a remoção de cabos de telecomunicações sem uso ou em mau estado. Além da execução do serviço, a UNITA também cobra transparência na fiscalização. A legislação prevê multas que podem ultrapassar R$ 23 mil por infração, mas não há divulgação sistemática sobre autuações, valores arrecadados ou destino dos recursos. Para a entidade, a atual lógica de atuação, baseada em respostas pontuais, geralmente após temporais ou rompimentos de cabos, é insuficiente para enfrentar o problema estrutural. Então pedimos às autoridades aí um pouco mais de fiscalização e que o quanto antes possam fazer essa operação Limpa Fios aqui na região para que possamos ter uma Itaipava um pouco melhor. Ainda sobre essa questão, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a retirada de fios cabe às empresas que são proprietárias desses materiais, como a concessionária de energia e operadores de serviços de telecomunicações. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública cobra permanentemente que as empresas cumpram a lei que estabelece a retirada de cabos que se utilizem de rede aérea, que não estejam em uso ou que apresentem mau estado de conservação. E após anos de cobranças, registros e denúncias lideradas pelo Conexão Verde, Petrópolis passa a contar com um canal oficial para combater o descarte irregular de lixo. A ferramenta está disponível para o público e pode ser acessada através do site da Prefeitura de Petrópolis.
A criação do canal representa um avanço diante de um cenário em que o Conexão Verde acumulou flagrantes ao longo dos anos. Agora, com a atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Detran, Petrópolis passa a contar com um sistema formal de denúncias, com possibilidade de identificação dos responsáveis, aplicação de multas e investigação dos casos. A medida marca uma virada de chave em uma pauta que até então era sustentada pelo trabalho do Conexão Verde. No entanto, o descarte irregular de resíduos segue como um desafio no município, com impactos diretos em áreas urbanas e de risco. Um exemplo disso aconteceu próximo da entrada do bairro Mosela, onde foi registrado um descarte irregular de entulho e resíduos. Isso aqui é crime, a pessoa fez uma obra em casa e fez todo o descarte do seu material aqui. Ó. Aqui a gente tem essa pequena lixeira e tem esse descarte aqui de material de obra. Você vê a quantidade de material que está isso aqui. Para acessar o canal de denúncias, é necessário entrar no site petropolis.rj.gov.br/SMA/denúncia. No endereço, é possível anexar a foto do descarte, o momento da infração, o local onde ocorreu a irregularidade, entre outras opções. Para que a denúncia seja considerada válida, é obrigatório anexar ao menos uma foto ou um vídeo que comprove a infração no momento em que ela ocorre. O arquivo enviado deve permitir a visualização clara e legível da placa do veículo utilizado no despejo. Apesar do avanço, o uso da ferramenta ainda depende do engajamento da população. E a Prefeitura de Petrópolis está reforçando o alerta para que o público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza busque a imunização. O alerta é emitido em meio ao movimento nacional para a vacinação e o cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aqui no município de Petrópolis. A Secretaria de Saúde de Petrópolis está convocando a população que faz parte do público-alvo da vacinação para que seja realizada a imunização contra a influenza. Esse alerta está sendo emitido em meio a um cenário de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave na cidade. De acordo com a Saúde Municipal, somente no mês de março deste ano foram registrados 60 casos que necessitaram de internação. Desse total, 15 foram por Covid-19, 17 por influenza, 25 por rinovírus e 3 por outros vírus. O número é alarmante, pois no mesmo período do ano anterior foram registrados apenas 4 casos. Neste ano, a Secretaria de Saúde também está contabilizando os casos domiciliados, ou seja, aqueles que não necessitaram de internação. No mês de março, foram 87 casos domiciliados de Covid-19 e 69 de influenza, ambos números alarmantes. Agora, falando em vacinação, até o momento, em 2026, foram aplicadas 11.920 doses contra a influenza e 1.812 doses contra a Covid-19. O objetivo deste ano é vacinar 90% do público-alvo, para assim reduzir complicações, internações e mortes causadas pelos vírus da gripe. Nesta etapa da vacinação, podem se imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores dos correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e também jovens em medidas socioeducativas. Em Petrópolis, a vacina está disponível em 33 unidades de saúde do município. A Secretaria de Saúde orienta que o público prioritário leve documentos de identificação, CPF ou cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. E agora, uma notícia muito importante para quem está em busca de trabalho aqui em Petrópolis. O serviço do Balcão de Empregos tem mais de 60 vagas de trabalho disponíveis nesta semana. E nessa edição, existem vagas até mesmo para quem não possui nenhuma experiência prévia.
A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 63 oportunidades de trabalho até a sexta-feira, dia 17 de abril. O balcão desta semana conta com 9 vagas que não exigem experiência, como leiturista, técnico de informática, técnico instalador e vendedor. A lista com as outras 54 vagas que exigem experiência prévia está disponível no site correiopetropolitano.com.br. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, para concorrer às vagas. E agora falando de esportes, a Corrida do Trabalhador 2026 começou com grande adesão do público. Só no primeiro minuto foram mais de 20 mil acessos na plataforma online de inscrições. A procura foi tão grande que as inscrições acabaram em pouquíssimos minutos. No total, mais de 40 mil pessoas acessaram o site para garantir uma vaga. As inscrições foram feitas pela plataforma Simpla e já estão esgotadas. Mas quem ainda quiser participar pode tentar uma vaga nas inscrições presenciais. Nesta quarta-feira, dia 15, o cadastro será no Centro de Cultura Raul de Leone. Na quinta-feira, dia 16, as inscrições acontecem no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. Nos 2 dias, o atendimento começa às 10 horas da manhã. A largada da prova, no dia 1º de maio, está marcada para as 7h30 da manhã, no Palácio de Cristal. A retirada dos kits será no dia 28 de abril, no Centro de Cultura Raul de Leone, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. Para retirar, é preciso doar uma lata ou sachê de leite em pó. A organização destaca que esta será a maior edição da história do evento, com um número recorde de participantes. E vamos agora para o nosso Correio Político. No nosso Correio Político de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a política petropolitana, porque com a saída de Fred Procópio da Secretaria de Governo para disputar as eleições deste ano, o governo municipal promoveu mudanças no secretariado petropolitano. O nosso repórter, Gabriel Toledo, é quem traz mais informações. O até então secretário de Fazenda, Fábio Júnior, passa a ocupar a Secretaria de Governo, lugar deixado por Fred Procópio. Já o então subsecretário da área fiscal, Delmir Custódio da Silva, assume o comando da Secretaria de Fazenda. A mudança faz parte da reorganização administrativa do governo após o afastamento de integrantes do primeiro escalão que vão participar do processo eleitoral. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda temos Correio Político na edição de hoje e também, é claro, muitas outras informações. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né?
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e também com o nosso quadro Correio Político, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro lançou no início de abril um canal oficial de atendimento ao eleitor, o serviço por WhatsApp. Gerido pelo Núcleo de Ouvidoria Regional Eleitoral, a ferramenta foi desenvolvida para oferecer informações ágeis, precisas e confiáveis aos eleitores fluminenses por meio de autoatendimento de forma prática e acessível a qualquer hora. Ao iniciar a conversa através da nova ferramenta pelo WhatsApp, o eleitor acessa um menu principal com diferentes temas, entre eles eleitores, mesários, partidos políticos e candidatos. O atendimento é realizado pelo número 21 34 36 9000. O menu é dinâmico e vai ser ajustado conforme o momento do processo eleitoral e as demandas mais procuradas pelo público em cada período, garantindo que as respostas estejam sempre atualizadas e alinhadas às necessidades reais da população. Para garantir agilidade e precisão no atendimento, a ferramenta foi programada com respostas humanizadas e remete a links do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio TRE-RJ, assegurando que o eleitor tem acesso a fontes oficiais e verificadas. No menu da biometria foi incorporada uma inteligência artificial generativa, o que permite à ferramenta interpretar os questionamentos e formular respostas adequadas com base em informações institucionais previamente validadas. O WhatsApp do TRE-RJ complementa o serviço oferecido pelo Disque TRE-RJ de atendimento telefônico, que funciona também pelo número 21 34 36 9000, ampliando os canais de comunicação entre o tribunal e os cidadãos fluminenses. E olha só, a Prefeitura de Teresópolis instituiu o programa Cartão Material Escolar, que vai garantir auxílio financeiro para estudantes da rede municipal comprarem itens escolares e também uniformes. O investimento previsto é de cerca de 13 milhões de reais na cidade. E nesse caso, vale lembrar que anteriormente o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro havia suspendido a licitação para a contratação de uma empresa especializada para gerir o sistema do cartão por conta de irregularidades e registro do certame com valor estimado incorreto.
Com a regulamentação, o município pode assumir diretamente os serviços ou contratar empresas especializadas por meio de licitação. Essas empresas devem seguir uma série de exigências, como fazer o inventário completo dos veículos no momento da apreensão, garantir a estrutura adequada nos pátios com segurança, iluminação e capacidade para até 300 carros e 150 motos. A criação do programa acontece em meio a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu uma licitação relacionada à gestão do sistema. Mesmo assim, a Prefeitura seguiu com a regulamentação do benefício, que ainda não tem prazo confirmado para começar a funcionar. A nova regra também prevê que veículos não retirados dentro do prazo legal vão poder ser levados a leilão. Nesse caso, 5% do valor arrecadado fica como remuneração pelos serviços. A lei ainda proíbe a cobrança de diárias por mais de 180 dias e determina penalidades para empresas que descumprem as normas. A regulamentação já está em vigor desde o dia 31 de março. Ainda sobre essa reportagem, a Prefeitura de Teresópolis não informou o prazo de implantação do programa e também não disse se as correções foram aplicadas, nem como a fiscalização será realizada até o final dessa edição. E com essas informações, nós encerramos a parte serrana aqui do nosso programa e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje já é quarta-feira, chegamos no meio de mais uma semana e, é claro, nós queremos saber como é que vão ser os próximos dias, mais especificamente como vai ser a quinta-feira. Por isso, estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, quinta-feira é quase sexta, né? Então, vamos saber como vai ficar o tempo para o dia de amanhã, que a gente já vai ter uma noção de como fica para o fim de semana também, né? Já vai começando a mostrar ali a tendência que vai ficar, inclusive, para o fim de semana. Então, como de costume, começando por Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite será chuvosa e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. Muitas nuvens também à noite, mas nesse caso sem chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 24 graus na cidade. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. E diferentemente da região serrana, na região centro-sul do estado não temos previsão de chuva para o dia de amanhã. Para Paraíba do Sul, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, a quinta também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e os termômetros, nesse caso, vão variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Evelyn, a gente pode reparar que as tendências que nós trouxemos ontem na nossa previsão para hoje, quarta-feira, se mantêm, mas com uma pequena diferença. Ontem nós já observamos essa temperatura mínima bem baixa, bem abaixo do que a gente vinha registrando nas últimas semanas do verão, e também essas máximas um pouco mais reduzidas, um pouco mais amenas. Mas, por outro lado, aqui na região serrana a tendência muda um pouco, porque nós temos essa tendência a chover em todas as cidades da nossa região de cobertura, mesmo que por forma de pancadas de chuva. Então a gente pode reparar essa pequena diferença. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora nós vamos para mais um rápido intervalo, porque depois nós vamos acompanhar uma entrevista também
aqui do Correio Petropolitano Debate, mas um pouco diferente. Uma entrevista feita pelo jornalista Eduardo Maschio, da redação do Correio da Manhã, lá de São Paulo, mais especificamente de Campinas, sobre o assunto de acessibilidade e inclusão. A entrevistada da vez é a audiodescritora Georgia Rodrigues. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Olá para todos que nos assistem aqui no Correio da Manhã. Eu sou Eduardo Maschio, jornalista aqui da redação de Campinas, em São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade e projetos de inclusão, focado em projetos culturais, exposições, museus. E para isso a gente vai conversar com a Georgia Rodrigues. Ela é audiodescritora, narradora, dubladora e diretora da Inclusive Acessibilidade. Ela trabalha com projetos que buscam trazer inclusão e acessibilidade para todos, né? Então, Georgia, prazer, obrigado por comparecer à nossa entrevista. Espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Como você está? Prazer é meu, Eduardo. Obrigada. Muito bem. Obrigada pelo convite da gente estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão importante para todo mundo, né? Exatamente, é importante que todo mundo saiba um pouco mais sobre isso. Eu acho que é um tema muito interessante. Você, como uma especialista sobre isso, é interessante a gente conversar sobre isso. E antes da gente começar, eu preciso destacar aqui que você é de Petrópolis, não é? Só. Então,
Uma coisa que cria uma conexão interessante entre você e o Correio é que a gente também tem uma sede em Petrópolis, no Rio, né? E lá também é a nossa TV. Então, só queria destacar isso porque é uma conexão que a gente tem e, enfim. Jorge, um dos projetos de maior destaque que você tem, que a gente apurou, aqui em São Paulo tem o projeto do Museu do Futebol, com o programa Futebol é Mais, não é? E ele propõe uma experiência que traz acessibilidade em um espaço muito interessante, um espaço que aqui em São Paulo é um espaço de muito valor, porque ele traz acessibilidade e para o público geral, né? Ele fala sobre futebol, sobre a história do nosso futebol, que, enfim, tem muito impacto sobre a nossa sociedade. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre ele? Claro, Eduardo. Bom, vamos lá. E a gente tem, inclusive, tem mais ou menos uns 10 anos que foi fundada, há uns 13 aproximadamente eu trabalho com acessibilidade. No caso do Museu do Futebol, a gente trabalha com audiodescrição, que eu vou explicar um pouquinho o que é audiodescrição, porque pode ter algumas pessoas que não saibam. Audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional, é uma tradução de imagens em palavras. Então, vamos lá. Eu estou aqui conversando com você, se a gente tem uma pessoa com deficiência visual, eu preciso me descrever. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com cabelos presos em coque, uso um óculos tartaruga, estou levemente maquiada, uso um brinco de argola, estou com uma blusa, uma camisa cor de abóbora e amarela, e eu estou aqui em um estúdio, eu estou em uma cabine de locução. À minha direita, que é provavelmente à sua esquerda, eu tenho uma ilustração uma ilustração colorida de um rosto feminino. Então, assim, essa descrição para a pessoa com deficiência visual é fundamental. Então, assim, uma pessoa com deficiência visual que vá ao Museu do Futebol, ela não consegue aproveitar essa experiência se não houver audiodescrição. Na verdade, não é só o Museu do Futebol, é todos os espaços onde tem uma pessoa com deficiência visual, cega, totalmente cega ou com baixa visão, é necessário ter audiodescrição. E por isso o Museu do Futebol nos convidou, porque eles fizeram a reformulação de todo o espaço, né? Foram alguns anos fazendo a reforma do museu. O museu tem uma trajetória longa com acessibilidade, já conheciam esse trabalho, já tinham audiodescrição nas suas exposições, e por isso mesmo eles nos convidaram, sabendo que a gente fazia um trabalho um pouquinho diferenciado. Então a gente fez durante 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, foi um trabalho bem longo, porque a exposição é muito grande para quem conhece o Museu do Futebol. E uma coisa, o Museu do Futebol é legal para quem ama futebol e para quem não ama, porque passa a amar, porque o museu é muito legal, e futebol, como você falou, é uma paixão de todo mundo, né? E nem que seja na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo fica todo mundo ligado, então o Museu do Futebol é muito interessante. E aí o que a gente fez? A gente fez a audiodescrição de todo esse percurso museal. Só que aí, como você falou, a gente fez um trabalho de audiodescrição em que a gente usa uma narrativa dramatúrgica. O que é uma narrativa dramatúrgica? A gente tem 3 personagens que fazem esse percurso. 2 personagens são 2 repórteres, como você está aí no estúdio, na verdade, mas é um estúdio de rádio, 2 repórteres e uma repórter audiodescritora que simula estar em campo, que seria o em campo seria o Museu do Futebol. Então, esses 3 repórteres, eles vão batendo bola entre eles e a repórter audiodescritora vai trazendo todas as descrições detalhadas, algumas muito detalhadas, outras de um percurso panorâmico. A gente tem a grande área, então ela fala, olha, a gente tem a grande área aqui, com não sei quantas, eu não lembro exatamente assim, não sei quantas reproduções fotográficas, a gente tem fotos, a gente tem esculturas, a gente tem peças táteis. Então, nessa conversa, com essa conversa entre esses 3 personagens, a gente vai percorrendo cada uma das salas. Foram 18 QR Codes que a gente produziu, que são muitas salas, né? Vai desde a grande área, sala exaltação, sala rádios. Então, assim, esses personagens eles vão conduzindo essa audiodescrição, que a gente chamaria talvez de uma audiodescrição dramatúrgica, para que essas pessoas, para que as pessoas com deficiência visual possam visitar o espaço. Uma coisa que eu acho que
que é muito interessante a gente falar, Eduardo, que esse trabalho, é um trabalho que a linguagem é dramatúrgica, mas a gente respeita todos os princípios e diretrizes da audiodescrição, porque sem eles, a pessoa com deficiência visual não consegue construir a imagem da mesma maneira que nós videntes. Então, foi um trabalho muito baseado, assim, por que a gente escolheu o programa de rádio? Porque o programa de rádio está diretamente ligado ao futebol e porque uma pessoa com deficiência visual ela tem muita aproximação com rádio, né? Então, assim, de uma forma geral, assim, eles ouvem muito rádio. Então, assim, a gente achou que seria o melhor caminho para a gente se aproximar desse público, que já é um ouvinte de rádio desde sempre, né? Então, basicamente é isso. Sensacional, muito legal. Eu gostei muito que você se descreveu, acho que eu vou me descrever também. Ó, para quem tá assistindo, para quem for deficiente visual, ó, eu sou um homem de cabelos loiros, olho... Daí você me corrige se estiver certo, hein? Ou se estiver errado, na verdade. Eu sou um homem de cabelos loiros, tenho uma barba rala, olhos verdes, sou branco, estou usando uma camisa preta e no meu fundo tem uma redação de um estúdio, uma redação, enfim, com alguns jornalistas atrás. E na minha frente também tem um microfone escrito TV Correio da Manhã. E, enfim, continuando nas perguntas... Fui bem? Peraí, calma aí. Seu cabelo... Foi ótimo. Vamos lá. Então, vou só... Que eu acho que é uma coisa importante, a gente está falando de informação, né? Então, assim, a gente hoje em dia, sabe, Eduardo, a gente fala, quer dizer, já há um tempo, a gente fala pessoa com deficiência visual, porque a pessoa vem antes da deficiência. Né? Então, assim, antigamente a gente falava deficiente, mas ficou muito, esse termo limita muito, então, a pessoa com deficiência. Isso é super legal da gente, do teu público saber. E outra, seus cabelos são cacheados, são lisos, são louros? Ondulado, meio cacheado, ondulado e loiro. Isso. Então, pronto. Então, agora tá super descrito. Tá muito ótimo. Bom. Muito legal isso aí que você falou também, porque eu vejo que muita gente que não tem conhecimento sobre as pessoas com deficiência acabam abordando de formas não tão adequadas, né? Então é muito interessante você me corrigir para quem esteja assistindo também ter consciência, né, de como abordar e como falar sobre esses assuntos, né? Sem dúvida, e, enfim, sem dúvida. Continuando sobre esses projetos, sem problemas. Continuando com esses projetos, enfim, que usam audiodescrição, o do Museu do Futebol é o que mais me cativa, acho muito legal, porque fala sobre o futebol e fala de uma forma muito interativa também, porque usa o rádio, como você disse, é um elemento muito valioso que representa o esporte. E você, com esse projeto, você acha que ele é mais fechado, exclusivo para as pessoas com deficiência visual ou também quem for, enfim, uma pessoa, como você abordou, como é que é? Vidente, vidente ou enxergante. Vidente, uma pessoa vidente ou enxergante também consegue aproveitar essa audiodescrição como se fosse também algo de entretenimento mesmo ali, a pessoa está no Museu do Futebol ali e, enfim, como é que funciona isso? É algo exclusivo para as pessoas? Não é exclusivo, não. É inclusivo. Entendi, perfeito. Boa pergunta, se não é exclusivo. É porque eu acho que a inclusão é todo mundo junto, todo mundo ou mais pessoas juntas ao mesmo tempo agora, se possível. Então, a ideia foi a gente fazer um trabalho que fosse atraente, um produto de qualidade, atraente, interessante para mais pessoas. E para e de que maneira a gente faz isso? Primeiro que a gente trabalha muito, você é um profissional de comunicação, você sabe, assim, a expressão da voz, eu venho da dublagem, então a voz é uma coisa muito importante para mim. São dubladores que fazem esse trabalho, os dubladores são atores, o que traz um diferencial para esse produto, que fica mais legal, na nossa concepção. Outra coisa que é muito interessante, que a gente traz várias histórias pitorescas, além das histórias que já existem no Museu do Futebol, e aí eu volto de novo para você que a minha formação também é jornalismo, então para um jornalista nada melhor que histórias inusitadas e pitorescas, então a gente acredita que trazendo essas histórias, a gente tem várias histórias que são muito comuns e que a gente não imagina. Por exemplo, Eduardo, você sabia que o gol, isso aí foi inventado, isso aí não nasceu assim. O Rebelo Júnior, em tempos idos, que era um locutor esportivo, criou esse gol comprido, esse bordão,
E aí, a partir daí, vários outros locutores foram criando seus bordões, o que ficou uma marca, um estilo. Então, assim, a gente acha que isso nasceu desde sempre futebol. Não, isso foi criado. Por exemplo, a palavra torcedor. A palavra torcedor, ela vem de uma história que tinha um cronista chamado Coelho Neto, que ele, na observação dele dos jogos, ele via que as mulheres ficavam muito aflitas e tensas e torciam as luvas, a gente está falando de tempo lá atrás, né? Torciam as luvas e os lenços encharcados de suor. E aí o Coelho Neto deu o nome de torcedora. Então, assim, o que eu quero trazer para você é o seguinte: a gente trabalha com linguagem em audiodescrição. Então, tem coisas que são muito óbvias nos dias de hoje, mas que elas foram criadas. Então, a gente vai trazendo essas histórias. Ari Barroso, de Aquarela do Brasil, era um locutor esportivo, né, para quem não, além de outras várias profissões, várias outras funções e coisas que ele fazia, ele era um locutor esportivo. Então, voltando à tua pergunta, eu fiz esse gancho para te dizer o seguinte: a gente traz todas essas histórias através de uma narrativa interessante, através de uma expressão de voz legal, para que a gente atraia também pessoas sem deficiência. Para quê? Por exemplo, você, Eduardo, quando você for lá no Museu do Futebol, sabendo que tem essas histórias que estão além das histórias que já existem no Museu do Futebol, que são maravilhosas, você ficar afim de ouvir aquele QR Code. Você ouvir aquele QR Code e ouvir como uma pessoa com deficiência visual constrói essa imagem. Quer dizer, na verdade, a ideia é claro que uma pessoa com deficiência visual ela não consegue aproveitar um espaço sem audiodescrição, seja ele qual for. E aí a gente está falando de espaço museal. Mas a ideia é que a gente traga a pessoa sem deficiência visual para o universo da pessoa com deficiência visual. Então é para mais pessoas, não sei se para todos os públicos, a gente não tem a pretensão de atender todo mundo, mas que quanto mais pessoas souberem como que esse outro mundo constrói imagens, que faz parte do nosso mundo, esse universo da pessoa com deficiência visual constrói imagens, eu acho que fica mais legal e mais inclusiva. A ideia basicamente essa, assim. Sensacional, muito legal, realmente, porque isso não se limita só às pessoas com deficiência visual, né? Então atrai o público. Eu, com certeza, depois dessa entrevista, com certeza vou querer ver e vou querer desfrutar desse projeto, porque eu achei sensacional. E agora, indo para um contexto mais geral, como que a audiodescrição contribui na prática para as pessoas no dia a dia ali, para as pessoas que vão para esses eventos, para as pessoas com deficiência visual poderem aproveitar melhor essas exposições, e como que as pessoas visíveis conseguem lidar melhor com isso? Vamos lá, vamos dizer que você, Eduardo, você é uma pessoa que você tem uma deficiência visual congênita, você não enxerga absolutamente nada. Você entra num espaço como o Museu do Futebol, por exemplo, em que são inúmeras, o mundo é visual, o mundo é imagético. Você entra no museu e você não sabe que à sua esquerda tem uma foto, vou dar um exemplo, uma foto do Pelé, que naquela sala do Pelé tem inúmeras fotografias que falam das Copas que ele participou, inúmeros uniformes que ele utilizou. Você não consegue, você não sabe que ali tem textos que falam, que dizem respeito à história, que contam a história do Pelé e inúmeras curiosidades. Estou dando o exemplo do Pelé, que o Pelé é Pelé, né? Então, assim, se você é uma pessoa cega, se você não tem audiodescrição, como que você vai experienciar esse espaço? Né? Você tem outros espaços, por exemplo, a sala Exaltação, para quem conhece, que é uma sala bárbara, que é uma sala, não sei se você conhece, você já foi ao Museu do Futebol? Já fui, mas faz um tempo já. Mas eu conheço a sala. A sala Exaltação, que é aquela sala que é feita embaixo que ela foi construída embaixo das arquibancadas do Pacaembu, e que você tem inúmeras projeções, ela continua igual, essa sala continua igual. Ela tem inúmeras projeções de torcidas do Brasil inteiro. E de várias épocas também, né? E de várias épocas. Aí a pessoa com deficiência visual entra e ouve aquela sonoridade. Torcida, aquela coisa que já arrepia só de entrar ali, você fica, nossa senhora, ok, você tem essa vibração, mas a gente tá vendo aquela torcida, a gente tá vendo a ola da torcida, a gente tá vendo as pessoas gritando, então assim,
a pessoa com deficiência visual, ela ouve, ela pode sentir aquela vibração, mas ela só vai conseguir compreender essa sala se ela tiver uma visão tiver um entendimento integral. E o entendimento integral se dá através da descrição dessas imagens, por exemplo. Então, assim, a pessoa, no caso da sala de exaltação, por conta do volume sonoro, a audiodescrição teve que acontecer um pouquinho antes. Mas aí ela já entendeu que ali tem aquelas projeções, aquelas torcidas, e quando ela entra, aí é só aquela vibração para você sentir, né? Então, assim, é isso. Assim, eu acho que, não sei se deu para compreender, se você quiser que eu explique um pouco melhor, mas é isso, não existe essa possibilidade, não tem, entende? Por isso que esse recurso de acessibilidade comunicacional é fundamental para a pessoa com deficiência visual. E a gente tenta fazer ele da maneira mais legal, mais atrativa, para que a pessoa sinta mesmo a vibração que a gente, enquanto que a gente enxergante está dentro do museu. Perfeito, explicou perfeitamente. Inclusive, você destacou bastante a necessidade que é ter uma audiodescrição em ambientes como esse, né? E eu creio que muitos dos ambientes culturais não têm audiodescrição, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quão necessário é, como que a gente pode fazer para que ainda tenha mais audiodescrição em mais lugares, mais exposições, mais museus, para que todo mundo consiga estar incluso, e se você ainda tem mais projetos futuros, mais projetos com a sua empresa, enfim, específicos com você. Sim, assim, e não é só em museu, sabe, Eduardo? Tem, assim, por exemplo, a gente trabalha aqui na Inclusive com muitas produções audiovisuais, a gente trabalha com show, a gente trabalha com teatro, outros museus, seminários, assim, onde tiver o público, precisa ter audiodescrição. Já existem muitas leis que contemplam os recursos de acessibilidade comunicacional, audiodescrição para pessoas com deficiência visual e legendagem descritiva e libras para pessoas com deficiência auditiva. Isso, assim, tem muitos editais, hoje a maioria deles contempla. O problema, a questão, é que ainda, assim, isso já acontece, o problema é que muitos produtores fazem para cumprir a lei. Ou seja, para cumprir a lei significa a baixo custo, né? Então, assim, e aí esse trabalho de acessibilidade, ele continua sendo não inclusivo, porque muitas vezes você se depara exatamente com isso. Você tem uma exposição maravilhosa que você fala, nossa, isso vai ficar incrível, a gente pode fazer coisas super legais, e aí você tem um orçamento mínimo porque o produtor não contemplou. Porque eu acho que existe uma grande, a gente chama de capacitismo. Capacitismo é o preconceito com as pessoas com deficiência. E isso, esse posicionamento de alguns produtores, evidentemente que não são todos, ele revela esse capacitismo. Tipo, é para pessoa com deficiência visual, é para pessoa com deficiência auditiva. Isso acontece demais. Então, isso é um problema que os produtores de acessibilidade sofrem. Mas já existe a lei. Agora, precisa ter uma fiscalização de como que são esses produtos, porque virou um mercado. Então, dentro de mercado, você tem pessoas que trabalham muito bem, tem pessoas que não sabem nem o que está fazendo, mas isso é como todo mercado. Mas a gente segue acreditando que a gente pode fazer um trabalho de qualidade, porque é uma equipe muito grande, né? Assim, por exemplo, no Museu do Futebol, foram 20 pessoas trabalhando somente a audiodescrição. E também uma coisa que eu não falei, assim, além desses narradores, a gente teve tradução para espanhol, para inglês, a gente tinha dubladores com fluência em espanhol, em inglês, porque é uma exposição permanente. A gente teve locutores esportivos, por exemplo, tinha uma produção audiovisual do Canal 100, possivelmente você não conhece, porque você é jovenzinho, mas assim, eu não sei se você conhece o Canal 100, já dá uma olhadinha. Canal 100 era um canal de esportes que sempre acontecia antes no cinema. No cinema tinha o Canal 100 que era as notícias da semana. Então, a gente fez áudio, tinha esse curta, era um curta que o Museu do Futebol disponibilizou para a gente fazer audiodescrição, e que a gente trouxe uma locutora esportiva para fazer essa narração. Gente, assim, para você fazer um trabalho de qualidade, seja ele qual for, para você colocar uma exposição, você demanda um valor. Para você colocar uma acessibilidade de qualidade, demanda um valor. Eu acho que esse é o maior problema que a gente
que a gente vive, sabe? E aí você, mudando para sua outra pergunta, com relação aos trabalhos que a gente desenvolve, é tudo isso aí, assim, a gente faz, agora em junho a gente vai fazer o Disney on Ice, que é aquela patinação no gelo, que antigamente era Holiday on Ice, a gente tem o Aquarrio aqui que tá com audiodescrição, a casa, Museu Casa Darcy Ribeiro, aqui em Maricá, que também está com audiodescrição, percurso todo expositivo, a exposição da Nise da Silveira, que fez um tour pelo Brasil inteiro e acabou agora em Fortaleza, quer dizer, acabou, eu não sei se vai continuar. Então, assim, a gente está aí batalhando para que essa audiodescrição seja cada vez de mais qualidade e que mais pessoas possam conhecer, assim. Perfeito. Eu achei interessante que você falou que existe a lei, né? Mas muitas vezes as produtoras, enfim, as exposições, enfim, quem foi promover algum evento, algum tipo de, enfim, tem ali acessibilidade, mas ela não é de qualidade, né? E eu achei legal que vocês tentam promover e fazem ali um produto que realmente inclua de forma interessante, que vá fazer com que a pessoa com deficiência visual, enfim, consiga desfrutar daquele momento da melhor forma. E para finalizar, a última pergunta, né? Olhando, né, para o cenário atual, qual é a importância de tornar esses espaços culturais cada vez mais acessíveis? Eu acho que a gente está falando de tornar os espaços democráticos, né? Quando a gente fala isso, eu acho que a gente, como produtor, a gente ouve muito ainda, assim, mas para que precisa isso? Porque o universo da pessoa com deficiência, eu vou falar da pessoa com deficiência visual, é muito distante se você não tem um parente, se você não tem uma deficiência, sabe? Só que essas pessoas existem. Elas estão aí, elas pagam impostos e elas têm direito, se é direito à comunicação, é direito ao consumidor. Direito à comunicação é lei. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão exatamente para que prevê isso, esse direito aos recursos de acessibilidade. Então, é muito importante que os nossos clientes compreendam que isso é uma obrigação. Não é uma questão de, eu vou fazer porque eu estou afim, que eu acho legal. Não é questão de, não se trata disso, entende? As pessoas com deficiência, elas têm direito, elas pagam seus impostos da mesma maneira que eu que enxergo, entendeu? Então, assim, isso é um direito à comunicação e nesse sentido, elas precisam ser respeitadas e consideradas com produtos de qualidade. Sabe? A gente vê produções audiovisuais, assim, assim, de uns anos para cá, a gente tem um boom na produção audiovisual brasileira, isso é maravilhoso, sabe? Mas, sinceramente, o mesmo não acontece com as produções, com os recursos de acessibilidade. A gente vê coisas terríveis, sabe? Coisas assim que são vergonhosas, audiodescrições vergonhosas. Isso eu digo por quê? Porque dentro desse processo de produção, a gente tem um consultor que é uma pessoa com deficiência visual, avalizando, dando ok, supervisionando todo o nosso trabalho, porque é necessário. Quando eu faço um roteiro de audiodescrição, tem um consultor sempre comigo dizendo, olha, isso aqui eu entendi, isso aqui eu não entendi, vamos melhorar essa construção, não está legal. Então, isso é inclusive, isso é democrático. Então, assim, se a gente está falando de um Estado de direito e democrático, é preciso, sim, a gente ter um recurso de acessibilidade comunicacional, tanto a audiodescrição quanto a legendagem em Libras, de qualidade, sabe? Porque para a gente poder se aproximar e entender que o mundo não gira em torno da gente, que existem milhões de outros. E aliás, a audiodescrição também, só para finalizar, Eduardo, ela não atende somente a pessoas com deficiência visual, sabe? Alguns tipos de autismo com graus menos severos, pessoas com síndrome de Down, e até pessoas idosas, com baixo letramento. Gente, assim, nem todo mundo sabe ler um texto, nem todo mundo, sabe, tem pessoas que têm baixo letramento, a audiodescrição ela atende muito bem. A gente fez um trabalho aqui no Rio, que foi uma exposição do funk, um grito de ousadia e liberdade, que foi muito legal, e a gente teve um grupo de adolescentes, baixo letramento, enfim, que eles amaram, ouviram a audiodescrição e compreenderam a exposição. Então, isso é democrático e de direito, sabe? Sensacional, eu acho que você falou tudo, porque é exatamente isso, é você democratizar algo que já deveria ser de todos, né? Então,
sensacional, É achei isso, muito bom. exatamente isso, Eduardo. Exatamente Eu achei isso. que você conseguiu esclarecer muito bem também os conceitos, os pontos, muita coisa que eu tenho certeza que quem está assistindo aí ainda não sabia. Então, muito obrigado por todas as Que respostas, bom, eu que por agradeço. esclarecer, e espero que a gente se Que bom. reencontre aí qualquer dia. E, enfim, muito obrigado, viu? Ah, eu espero também. Eu posso deixar Adorei. o Instagram da Inclusive para Claro. vocês, se vocês quiserem assistir umas coisas. Inclusive Deve. a gente tá lá com alguns produtos audiodescritos, inclusive no Museu do Futebol. É inclusive _ acessibilidade, é o nosso Instagram. Olha, adorei, Eduardo, e achei super legal que você já pegou a mãe e já falou pessoa com deficiência visual. Porque não é todo mundo. Não, falando sério, assim, é difícil entrar isso na cabeça. Você já sacou. Uhum. Jornalista, né? Tem Tá jeito, né? ótimo, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Ótima semana. Beijo. Até mais. Pra você também. Beijo. TVC, a TV do Correio da Manhã.